tudo bem com você? Está começando mais um Resenhando com Cid Júnior nesta quinta-feira, 12 de fevereiro de 2025. Um forte abraço para você que está chegando por aqui agora, hein? Uma satisfação muito grande poder contar com a sua audiência. Tem muito assunto para debatermos. Vamos dar uma pincelada em em Campeonato Brasileiro da Série A, A2 do Paulista, A3, A4. Vamos falar de tudo para você aqui no Resenhando com Cid Júnior. E claro, você que é de Presidente Prudente, destaque para o Grêmio Prudente, que passa uma crise sem fim, entrando na zona de rebaixamento. A gente vai repercutir as entrevistas de Gedeilson e Luciano Dias, comentar em cima delas também e a gente vem junto. Lembrando você que o programa de hoje é gravado, tá bom? Eu estou sendo muito transparente com vocês, justamente porque às 7 da noite eu já assumo aqui, o César apresenta o programa Toque de Bola, para as 7h45 eu assumi e às 8 narrar Corinthians e Bragantino. Portanto, conto com a sua audiência no Resenhando, no programa e logo depois no futebol, tá bom? Um abraço para você, obrigado pelo carinho. Lembrando que nós estamos em nome de Saito Funilaria e Pintura, que é sinônimo de confiança e qualidade em Presidente Prudente. Funilaria especializada, pintura completa e retoques que deixam o seu carro como novo. Precisa cuidar do seu carro? Então ligue ou chame no WhatsApp 18991035073, na Avenida Manuel Goulart, 1976, Vila Santa Helena. Saito Funilaria e Pintura, tradição, qualidade e acabamento garantido. Suco Prats, o único da fruta para o copo. Também conosco o Parque Barbearia, 14 de setembro, 2800. Auto Oeste Chevrolet, Prudente, Venceslau e Três Lagoas, 3 cidades, um só destino, seu carro novo. Leal Car Detailing, para você dar aquele trato na caranga, 18981484727. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. Tio de Pet Clínica Veterinária, tudo que seu animal precisa está na Tio de Pet, 18998189850. Marcelo Augusto Correia, cirurgião dentista, fone WhatsApp 18981739398, CRO 6605. E atenção, Presidente Prudente Região, você que está construindo e reformando, aproveite as super ofertas da Construserra, hein? Na Alvino Gomes Teixeira, 2112, no Parque Furquim, 1839045300, Construserra. Também falo da Cabonet para vocês, há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Você pode pedir no 0800 700 1212. Nunca tive problema com a Cabonet, hein? Mantém essa live no ar, o futebol do Resenhando no ar também. Então, um abraço para toda a galera da Cabonet. Colégio Criarte, desde 1991, oferecendo educação de qualidade, educação infantil, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes. Rua Antônio Furtado, 40, Avenida Industrial, Colégio Criarte. Chips Container, na sua opção de lanches em Prudente, na João Gonçalves Foz, 437, no Parque do Povo, 1839171090, só fome, pé de lanche tem que ser Chips Container. Baterias é Baterax, baterias para automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus, tudo com a qualidade Baterax. Coronel Marcondes, 1841, 18997601314, baterias Baterax. Malacrida Tintas, Coronel Marcondes, 2041, 18997223705. Em Prudente tem também na Alvino Gomes Teixeira, 2470, além de Regente e Martinópolis. Rostiope, o sucesso da sua festa, 18997427178. Dr. Caio Cerávulo Lemos, ortopedista e traumatologista, atua na área de oncologia ortopédica, tumores ósseos, cirurgias de quadril e tratamento de dor com terapia de ondas de choque, hein? Atende na Washington Luiz, 955 no centro, 1833348480. Meu amigo, os patrocinadores aqui do Resenhando chegando para fazer a festa do esporte junto conosco. Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Nós tivemos aí a derrota do Vitória diante do Flamengo por 2-1, né? Na abertura da terceira rodada na terça-feira. E ontem nós tivemos mais 5 partidas. O empate do Mirassol com o Cruzeiro em 2-2. O Mirassol não perde no Miami, gente. Faz quase um ano que o Mirassol não perde. O Rafael Guanais saiu revoltado de lá também, né? Faz um grande trabalho o Guanais, né, cara? Mesmo com as dificuldades aí de uma nova, vamos dizer assim, um novo elenco, né? Então, a coisa está andando novamente. E olha, o Rafael Guanais, ele teve um momento de fúria contra a arbitragem após o empate com o Cruzeiro pelo Brasileirão, viu? Ele precisou ser contido por funcionários do clube, até mesmo o lateral esquerdo do Reinaldo e o executivo de futebol Paulinho precisaram segurar o treinador à beira do gramado. O auxiliar Marcelo Mendes e o roupeiro Luiz Fernando também ajudaram a conter o comandante. O Guanais se revoltou com a atuação do árbitro Braulio da Silva Machado e o VAR Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. O time paulista teve um gol anulado e o volante Yuri Lara em lances que tiveram
o recurso do vídeo utilizado. Além disso, o gol de empate da Raposa saiu de um pênalti também revisado pelo árbitro após recomendação do VAR. O homem ficou bravo, hein? Bravo, bravo, bravo. Daqui a pouco, certamente, nós vamos discutir isso nos Donos da Bola. Lembrando que o programa de hoje é gravado, por isso os Donos da Bola vai ao ar depois do que eu estou gravando aqui. Por isso que eu estou falando logo a mais, a gente vai discutir sobre esse assunto. Mas o Mirassol faz uma campanha ok, quinto colocado, 5 pontos, né? E vai caminhando. Agora quem está me surpreendendo é a Chapecoense, mas eu até esperava uma vitória da Chape contra o Coxa. Lá na Arena Condá empatou em 3-3 com o Coritiba, aliás, muitos gols nessa rodada. Tivemos 2 3-3, né? Enfim, ó, 2-2 do Cruzeiro e Mirassol, já são 4. Com 6 do Chapecoense e Coritiba, já são 10. Com mais 6 de Atlético Mineiro e Remo, 3-3 o empate, são 16. Bahia venceu por 1-0, 17. São Paulo venceu por 2-0, 19. E tivemos ainda 2-1 do Flamengo, 22 gols até agora em 6 jogos. Uma média bem interessante, né? Mais de 3 gols aí por partida. Quase 4, dependendo do que acontecer na rodada de hoje. Mas enfim, a Chapecoense conseguiu uma boa vitória contra o Coxa Branca, aliás, um bom empate contra o Coxa Branca, apesar de eu esperar a vitória. E está lá na parte de cima da tabela, né? Aí somando pontos importantes na briga pela permanência na elite, que é o campeonato da Chapecoense, no meu modo de entender. Atlético Mineiro 3, Remo 3, um jogo muito louco, né? O Remo reagiu muito bem, conseguiu virar a partida. O Atlético Mineiro empatou no último minuto. Cara, foi um jogo muito doido, muito doido. O Remo é um time interessante até, viu? Tem 2 pontos só, é verdade, em 3 jogos. Mas é um time que não desiste, jogou de igual para igual com o Atlético Mineiro. Tivemos a vitória do Bahia fora de casa contra o contra o Vasco em São Januário por 1-0. E o São Paulo venceu por 2-0 o Grêmio, com direito a pênalti perdido por Luciano. Fora os ameaços, né? O Grêmio teve jogador expulso no início do segundo tempo. Foi um resultado importante para o São Paulo, que lidera o Campeonato Brasileiro ao lado do Bahia, né? São Paulo líder com 7, Bahia segundo com 7, perdendo nos critérios de desempate. Acho uma posição irreal do São Paulo, mas para um começo de temporada está maravilhoso, né? Hoje, 7 da noite, tem Atlético Paranaense e Santos. Aí é um duelo importante a gente observar. O Atlético Paranaense é o 11º com 3 pontos, o Santos é o 17º apenas com 1. Para mim, essas duas equipes vão brigar na parte de baixo da tabela, então o jogo de hoje na Arena da Baixada pode ser um jogo crucial até para o campeonato, pensando lá na frente. No Maracanã, 19h30, 7h30 da noite, conhecido popularmente, tem clássico carioca, Fluminense e Botafogo. Flu e Botafogo. Bom, Fluminense é um time de 7ª posição, nesse momento, são 4 pontos, né? O Botafogo tem 3, são campanhas semelhantes porque o campeonato é curto, e são 2 esquadrões interessantes. Para mim, cheira empate esse jogo aqui. 9h30 da noite tem Internacional e Palmeiras, no Beira-Rio. Palmeiras que está aí na 6ª colocação com 4 pontos. O Internacional faz um campeonato ruim nesse início, 16º com 1 ponto conquistado só. Então tem que abrir o olho, o Inter jogando no Beira-Rio contra o Palmeiras, que o Palmeiras é forte onde quer que jogue, não é verdade? Mas eu vou de empate por ser dentro do Beira-Rio. Corinthians e Red Bull Bragantino, hoje 8 horas da noite, com transmissão aqui do Resenhando com Cid Júnior. Eu te aguardo, hein? Estarei ao lado de César Franklin, de Leide Loso, juntos para trazermos e levarmos a emoção do futebol para você. Vamos quebrar mais um recorde aí. Recorde quebrado de simultâneos no último jogo, Corinthians e Palmeiras. Recorde quebrado também de visualizações. Então vamos aí para quebrar mais um recorde, se Deus quiser, não é verdade? Conto com a sua audiência. Corinthians e Red Bull Bragantino. O Timão, para mim, é favorito. O Corinthians vem vivendo um bom momento, vem de derrota para o Palmeiras, é verdade, mas da minha concepção não mereceu perder, jogou para vencer. Os 3 clássicos que o Corinthians jogou, contra o Santos empatou, contra o São Paulo empatou e contra o Palmeiras perdeu, os 3 dá para o Corinthians ter vencido tranquilamente. Em outros momentos, a gente viu o Corinthians empatando e sofrendo para empatar ou vencendo numa bacia das almas quando nem merecia vencer. Só que agora está acontecendo ao contrário. O Corinthians está merecendo vencer e não está conseguindo. Mas é um início de temporada, então acredito que as coisas possam melhorar para o Timão nesse sentido em jogos grandes, em clássicos, né? Mas se você pegar como referência a final da Supercopa Rei, onde o Corinthians venceu o Flamengo no duelo das 2 maiores torcidas do Brasil, e por 2-0,
Um jogo grande, o Corinthians foi muito bem. Então acredito que o Corinthians tem tudo para vencer o Red Bull Bragantino jogando dentro de casa, com transmissão aqui do Resenhando com o Cid Júnior. Olha, eu falo em nome de Construcerra, você sabe, a Construcerra fica na Avenida Gomes Teixeira, 2112, no Parque Furquim, 1839045300. Quer aprender inglês ou espanhol de um jeito totalmente diferente das escolas tradicionais? Outland Education. Lá até a Rua Timar Buarque 41, Jardim Esplanada, 18991439243. Quando o assunto é uniforme personalizado de qualidade, Gerson Sports Uniformes. Gente, é isso aí. Na Rua Tiradentes, número 700, em Pirapozinho, 18996434863. Efetivo Imóveis, efetivando o sonho da sua casa própria. Na Avenida Washington Luiz, 841. Fale com Kaique, 18997952625. Nova Gás, Ultragás e Água, Joaquim Constantino, 1810, próxima Avenida da Saudade, 18997363070. Ross Shop, o sucesso da sua festa. Você que vai realizar evento, confraternização, aniversário, casamento, Ross Shop, amigo, 18997427178. Seu happy hour imprudente é no Baianos Bar, Cupim Casqueirado, mais famoso da cidade e toda a região. O Alfredo Pereira Ramos, 370, Cidade Universitária, Campus 1, 3908-3086. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe? Ferre Centro de Treinamento. Rua Gaspar Ricardo, número 15, 18 98808 8528. Alinhamento, balanceamento, escapamento, mecânica em geral, injeção eletrônica na Mundial Centro Automotivo. Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 571, 18 99696 5212. Também Dimensão Ambiental, Consultoria, Assessoria, 9900-040957. Daqui a pouco mais patrocinadores, porque agora eu vou dar uma passada rápida pelo Paulistão da Série A3. Ontem, o São Bernardo venceu o Catanduva por 1-0, resultado importantíssimo para o São Bernardo, que estava ali, que chega ao G8, né? Está por ali o São Bernardo com 9 pontos. Segundo o Catanduva, que estava ali dividindo liderança outro dia, e hoje é o quarto colocado com 11. O Red Bull Bragantino, o Rio Branco de Americana empatou com o União São João. Rio Preto e MAC empataram também. Suzano 3, Sociedade Esportiva Itapirense 1. Bom resultado para o Suzano, que estava ali na beira da degola. União Barbarense 3, Francana 1. Portuguesa Santista, líder absoluto do Campeonato Paulista da Série A3. E quem está lá? Sérgio Guedes. 2-1 em cima do Rio Claro. Bandeirante Birigui 0, 15 de Jaú 0. Isso me decepcionou. Achava que o 15 ia vencer o Bandeirante Birigui. Paulista 2, Desportivo Brasil 1. Classificação os 8 primeiros. Portuguesa 15, 15 de Jaú 13, Marília 12, Catanduva 11, Rio Claro 11, sexto São Bernardo 9, sétimo União Barbarense 9 e o oitavo é o Paulista com 8. Esses 8 clubes estariam na próxima fase. Na nona colocação, Rio Preto 8, União São João 7, Francana 6, Rio Branco 5, União Suzano 4 e Itapirense 4. A zona de quem não ia para lugar nenhum. E os dois últimos que cairiam, Desportivo Brasil 4 e Bandeirante Birigui 3 pontos. Este é o Campeonato Paulista da Série A3. Para não passar batido, vamos falar da Série A4 também. Nós tivemos na terça-feira já confronto. O São Carlense empatou fora de casa com Ecos em 1-1. O São Caetano meteu 3-0 ontem no Nacional. O Tanabi perdeu para a Penapolense. O Penapolense está voltando, retomando aí o bom momento em 2-1. Jabaquara 0, o Jacareí, no caso, 2. Tivemos também a vitória por 2-0 da Inter de Bebedouro, diante do CCA. Aí me derruba, hein? Não vou lembrar. Do Colorado Caieiras. Araçatuba perdeu para o Lemense por 2-0. O Barretos venceu o Vossen por 2-1. E o Comercial perdeu para o Taquaritinga por 1-0. Paulistão da 4 também pincelado para você aqui. Meu amigo, aqui. Vamos que vamos. Seu filho merece todo cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai te atender muito bem. 18-3223-7759. Peça para sua caminhonete, é 4x4 Autopeças. 18-99808-3565. Escritório Palma, sinônimo de tradição e tranquilidade. 18-3222-7265. Caponete, há 30 anos conectando pessoas com qualidade. E Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. Bom, gente, vamos falar de Campeonato Paulista da Série A2. Só passar aqui, antes de falar do Grêmio Prudente, os outros jogos da dona rodada que aconteceram ontem. Juventus 2, Linense 2, Água Santa 1, Água Santa vice-líder, hein? Ferroviária 0, ultrapassando inclusive a própria Ferroviária. Ituano 2, Inter de Limeira 1, o Ituano líder com 21 pontos.
Sertãozinho 1, São Bento 0. Aí, ó, o Sertãozinho fez o que o Grêmio não conseguiu fazer. Votuporanguense 1, Taubaté 2. Olha o Taubaté vencendo. A vitória tirou o Taubaté da zona de rebaixamento, e o empate do Grêmio Prudente em 0-0 com o Monte Azul deixou o Grêmio Prudente com o mesmo número de pontos, mas dentro da zona de rebaixamento. 15 de Piracicaba 0, São José 3 e Osasco Sporting 2, Santo André 1. A classificação tem Ituano 21, Água Santa 19, terceira Ferroviária 17, quarto São José 14, quinto Sertãozinho 13, sexto Juventus 13, sétimo 15 de Piracicaba 12, oitavo Votuporanguense 12. Esses 8 estariam na próxima fase. Aqueles que não vão a lugar nenhum: Osasco Sporting 12, Linense 11, Santo André 10, Monte Azul 9, Inter de Limeira 9, Taubaté 7. Abrindo a zona de rebaixamento, aqueles que iriam para a Série A3, Grêmio Prudente 7, São Bento 1, este o Paulistão da Série A2. Agora vamos falar desta partida entre Grêmio Prudente 0-0 com Monte Azul. É o quarto jogo sob o comando do técnico Luciano Dias. E o quarto empate em 0-0. Gente, já não dá mais, né? O time não toma gol, mas também não faz, né? E a cada rodada que passa fica aquela expectativa. Virada de chave. Não tem mais essa. O Grêmio Prudente está em crise. É uma crise, sim. Se alguém quiser tapar o sol com a peneira, que tape. Eu não tapo. Eu não tô nem aí. Eu falo o que eu penso. O Grêmio Prudente está em crise, está na zona de rebaixamento. É um time que ontem até fez um ótimo primeiro tempo, mas não soube aproveitar as oportunidades criadas. No segundo tempo passou perto de perder, tomou uma bola na trave, e o nervosismo na segunda etapa foi gigante, talvez pelo momento, mas nada se explica um time chegar na nona rodada, não conseguir uma vitória com 7 empates e 2 derrotas. Gente, é uma campanha pífia. O Ituano, que é líder, não perdeu nenhuma. Aí, Sertãozinho perdeu uma, o Osasco Sport perdeu uma, e aí depois vem Grêmio Prudente com 2 derrotas, Água Santa com 2, Ferroviária com 2 e Juventus com 2, além do Linense também só com 2. Não adianta. O Grêmio Prudente é o time que mais empatou no campeonato. Desses 7 empates, obviamente fez 7 pontos. Era melhor ter perdido 4 e vencido 3, que tinha 9. Estaria até fora da zona de rebaixamento. Então a situação é caótica no Grêmio Prudente. Só não enxerga quem não quer. Ontem, depois da partida, o técnico Luciano Dias falou. Vamos ouvir e vamos analisando aqui a fala do treinador. Nesta partida nós tivemos, né, uma atitude bem melhor. Se nós tivéssemos tido, né, uma atitude que tivemos hoje em campo no jogo passado, com certeza nos daria uma condição de ter buscado uma vitória. Como hoje também, eu acho que nós, não posso falar que a gente fez uma grande partida, mas eu acho que a gente competiu bem e criamos, né, algumas possibilidades que poderiam nos dar condição aí de achar o gol da vitória, né? Mas de fato isso não aconteceu e o trabalho continua. É um momento difícil. Eu acho que quando os atletas, nesse momento, que não estão conseguindo, né, buscar essa condição de fazer o gol para tirar esse peso, cada vez vão se cobrar mais, né? Então, acho que o importante é a gente, né, ter equilíbrio nesse momento, conversar muito, a gente tem que trabalhar, tem que corrigir, tem que estar cobrando, como sempre, né? Independente se a gente está ganhando, se está perdendo, eu vejo dessa forma. A gente sempre vai analisar essa partida e sempre vai está cobrando uma melhora, sempre vamos analisar, ver onde que a gente tem que melhorar, tem que trabalhar mais, tem que fazer ajustes, e o grupo tem que continuar assim. A minha conversa com o grupo foi essa, certo? Eu acho que está num momento difícil, né? Hoje entramos na zona de rebaixamento, com o mesmo número de pontos que o Taubaté, mas o trabalho continua, a nossa responsabilidade continua, de trabalhar, de continuar melhorando. A gente precisa melhorar. Eu acho que hoje a gente teve um jogo melhor, mas não foi o suficiente, e o trabalho tem que continuar. A competição continua, é a nossa responsabilidade de buscar a vitória para sair dessa situação incômoda, continua como desde que eu cheguei aqui. Hoje a gente está trabalhando, que o grupo também está ciente disso, tem se cobrado, tem trabalhado para isso, e agora tem que ter, por mais que o momento é difícil, agora tem que ter, eu não falei em tranquilidade, tem que ter serenidade, cabeça boa, equilíbrio, certo? Nesse primeiro momento a gente, né, vê que está perdendo uma possibilidade, não só porque a gente está entrando na zona de rebaixamento. Eu acho que
A gente não tem que visualizar dessa... Tem que olhar, sim. A gente está na zona de rebaixamento, mas não valorizar isso. Supervalorizar isso. A gente tem que entender que nós temos ainda 6 partidas pela frente. Vamos enfrentar, né, a maioria dos nossos adversários, aí, 4 adversários que estão fora da zona, que tem uma pontuação próxima da nossa, que a gente tem que continuar, né, trabalhando e buscando confiança para mudar essa situação. Porque eu acho que quando a gente está nessa fase aqui, a gente tem que ter equilíbrio, né? Eu falo muito isso. Tem que ter equilíbrio, serenidade, analisar o que a gente pode ajustar, dentro daquilo que eu venho falando com vocês, todas as partidas aí, ver uma formação, né? Hoje, né, o Wallace saiu, o Ligeiro saiu, preocupa um pouco, então a gente sempre vai ter que fazer algumas mudanças e daqui para frente praticamente não se treina. Então agora eu falei para o pessoal que a gente tem que ter serenidade, certo? Não tranquilidade, serenidade e responsabilidade. O que é responsabilidade? É a gente estar cada vez mais focado no nosso trabalho, se dedicando, se unindo, estando junto, porque esse é um momento difícil. A gente precisa do quê? Unidade. Todo mundo tem que estar junto, a gente precisa um do outro para que a gente possa, né, buscar essa vitória para sair dessa situação incômoda. Então acho que o caminho é esse, né? Eu acho que a partida, a gente poderia no primeiro tempo, a gente teve um volume bom, tivemos algumas oportunidades que, se a gente sai na frente, com certeza, eu acho que nós poderíamos ter uma possibilidade grande de sair com a vitória. Segundo tempo, daí já começa a cair um pouco o ritmo, né? E o adversário é um adversário difícil, um adversário, né, jovem, que tem muita vitalidade, com muita transição, mas mesmo assim a gente conseguiu suportar bem, né? E só não tivemos a força necessária para buscar no segundo tempo aí uma maior possibilidade de finalização que nos desse a vitória. Então agora é a gente, né, dar uma respirada, respirar, amanhã a gente já volta a trabalhar, pensando no nosso próximo adversário, para que a gente possa, né, buscar essa vitória. Bom, vamos por partes. Ele comentou sobre as lesões ali do Wallace e a saída do Anderson Ligeiro, né, que deve ter sentido pelo que ele falou. Cara, acho que o Grêmio Prudente usou a estratégia pensando nessa questão física errada. Molhou o campo antes da bola rolar. Tudo bem, o campo molhado a bola vai rolar mais rápido, mas ele fica mais pesado. E o fato de ele ficar mais pesado faz com que o jogador exija mais fisicamente, possa acontecer a lesão. Esse é um ponto, né? Agora, o Luciano Dias, ele não tem culpa, cara. Ele não está tendo tempo para trabalhar, com exceção da semana do jogo do São Bento, que o São Bento foi horrível o jogo, mas está faltando corresponder dentro de campo os atletas. Ele não vai entrar lá. Eu gosto muito da frase do Rogério Corrêa, que ele fala que não é treinador de videogame, e não é. Cara, não é. Os caras têm que corresponder dentro de campo. O Luciano Dias, o Rogério Corrêa, o André Garcia, o Paulo Tomazetti, o João Paulo Tadinho, eles não fazem gol, eles não chutam a bola, eles não cabeceiam a bola. Quem são os responsáveis por esse momento do Grêmio? São os jogadores. E aí a gente tem que colocar a responsabilidade em cima dos atletas. Só que não tem tempo para ficar com mimimi, né? Vamos seguir aqui. Deixa eu só ressaltar um detalhe. O porquê que eu falo que tem que jogar a responsabilidade em cima dos jogadores? Cara, no segundo tempo, camisa 5 do Monte Azul, acho que é Fernando, se eu não estou enganado, não vou lembrar de cabeça, ele já tinha cartão amarelo. No primeiro lance do segundo tempo, ele deu no meio, não vou lembrar quem foi o jogador do Grêmio Prudente que tomou uma bordoada, que nitidamente é lance para segundo cartão amarelo. Não teve um cara que foi para cima do árbitro para pedir a expulsão. Cadê o tesão, a vibração? Cadê o capitão de verdade? Ontem foi o Egedeilson, capitão, não foi em cima do árbitro pedir cartão. Seria o segundo cartão amarelo, cartão vermelho, o Grêmio Prudente jogaria o segundo tempo inteiro com um homem a mais. Gente, os caras não estão querendo cobrar nem a arbitragem. Imagina o nível de comprometimento desses atletas. Olha, decepcionante. Vamos seguir ouvindo aqui o Luciano. Luciano, alguns pontos talvez possam ser interpretados como duros, mas importantes para esclarecer para o torcedor. Que um deles é a questão do compromisso de alguns jogadores nos jogos. O que você pode falar sobre isso, dos jogadores, dessa questão do compromisso? Queria que você falasse também sobre a questão, o quanto esses atletas ainda podem melhorar, o quanto eles ainda podem dar ao Grêmio Prudente para que consiga essa primeira vitória, consiga sair da zona de rebaixamento que entrou agora, e o que você
pode fazer o que você acredita que pode fazer nessa equipe, te faz acreditar que ainda dá para evoluir? Eu acho que dá porque, como eu falei já, eu acho que eu fui muito bem recebido dentro das minhas ideias para fazer com que a nossa equipe possa ter uma performance melhor. O grupo aceitou bem, tem trabalhado bem, tem se dedicado, e então eu acho que o fator principal é esse, né? Eu acho que a fase que a gente está passando é uma fase difícil, é uma fase, né, que a gente está com dificuldade de achar esse gol, então a gente tem que superar isso. De que forma? Com equilíbrio e trabalho. E a gente tem que acreditar. Eu acho que nós temos aí um elenco bom, um bom elenco, com capacidade para sair dessa situação. Eu acho que isso é o mais importante, que a gente tem que ter clareza nisso. A questão que o torcedor fica chateado, questão de compromisso. Hoje eu não vi ninguém descompromissado do jogo. Às vezes é questão de confiança, falta de confiança, mas hoje eu vi no primeiro tempo o time tentando jogar, vou pedir para eles, né, coragem para jogar, a gente tem que arriscar um pouco mais, a gente tem que criar, a gente tem que se expor, né? Inclusive eu joguei com um volante só hoje, o jogo inteiro, para a gente tentar dar confiança para os meio-campistas, para os atacantes, para a gente poder, né, buscar essa vitória. Então eu acho que, cara, é o momento que é difícil, a gente tem esse grupo de trabalho, a gente vai ter que buscar soluções dentro do grupo. Mas ninguém está fazendo o corpo mole, ninguém está deixando de correr. Eu acho que o jogo passado foi uma situação que nós tivemos uma performance ruim, mas foi geral, foi generalizado. Não foi um jogador, dois jogadores que tiveram muito abaixo. Na minha opinião, toda a equipe não conseguiu fazer uma partida no nível que a gente sabe que a gente pode jogar e precisa jogar. Hoje foi diferente, uma equipe que todo mundo competiu, todo mundo tentou, todo mundo lutou, todo mundo brigou por um erro, uma tomada de decisão errada, por um erro técnico. Isso aí é o momento cobra muito disso, né? Então acho que o torcedor está no direito, é normal, acho que o torcedor acabar o jogo, sua equipe não venceu, pode criticar, isso aí faz parte, nós temos que entender isso, mas eu acho que nós não temos problema no grupo, não temos problema, acho que todo mundo trabalha, eu sempre falo isso, né? Às vezes em alto nível, jogadores de alto nível, a torcida cobra muito, poxa, o cara ganha muito dinheiro, aqui, quem é que vai fazer o corpo mole? Acho que todo mundo aqui está aqui por uma oportunidade, né? O campeonato tem visibilidade, a gente está vindo aqui para poder trabalhar, né? Botar a equipe numa condição melhor para poder ter visibilidade, ter novas oportunidades, ou aqui mesmo uma sequência, uma continuidade de trabalho, todo mundo tem isso, ninguém está aqui de passagem brincando. Então agora é questão de a gente, né, continuar junto. Eu sei que o torcedor lá está chateado, todos nós estamos chateados, pode ter certeza disso, não tem ninguém aqui saiu hoje daqui, sabe, tranquilo. Não, nós estamos incomodados, muito incomodados, mas o foco ainda é esse. Eu acredito, sim, eu acredito que o trabalho faz a gente sair dessa situação, entendeu? Então agora a gente está unido, como eu falei, certo? A gente está cada vez mais forte, cada vez mais unido aí, passar confiança para os meninos. Eu achei que hoje, né, alguns jogadores renderam um pouco mais dentro daquilo que eu esperava deles, que eu sei que eles podem render. Então eu vi coisas boas, tivemos coisas que não aconteceram, mas eu vi muitas coisas boas. Então acho que agora, da minha parte, é dar confiança, olhar o que nós fizemos de bom, ajustar o que ainda a gente precisa ajustar e procurar entender cada um, né, o momento é difícil, como cada um vai responder, e a gente procurar ajustar tudo isso para que a gente possa ter uma equipe que vai competir novamente no sábado contra o Santo André. Você sabe que, para mim, assim, tá ficando repetitiva as entrevistas do Luciano Dias, porque todo mundo sabe que precisa vencer, todo mundo sabe que ele vai responder que o grupo tá fechado, a galera tá unida, que estão treinando bem, mas as coisas estão acontecendo, velho. Alguma coisa de errado tem, não é? Então é incapacidade técnica dos atletas. Não tem outra explicação, velho. Não tem outra explicação. Vamos seguir aqui. Professor, eu vou fazer aqui a pergunta do Cid Júnior, que não pôde estar presente, mas enviou. Ele queria saber o seguinte: as últimas 2 partidas foram encaradas de uma maneira geral, imprensa, dentro do time, como possíveis divisores de água, contra o São Bento, agora contra o Monte Azul. Qual seria esse discurso daqui para frente, com o Grêmio entrando na zona de rebaixamento? Eu acredito que o senhor respondeu um pouquinho falando da serenidade. Então, seria essa busca nesse momento do Grêmio Prudente por essa serenidade num momento tão difícil? Só vou trazer a pergunta que eu fiz na íntegra aqui. Luciano, na última coletiva eu te perguntei sobre para onde olhar, para cima ou para baixo. Você disse que o jogo de hoje seria predominante para os objetivos. Agora, dentro da zona de rebaixamento, qual o discurso? Essa foi a pergunta. Vamos ouvir o que ele vai responder. Claro que o Tílio tentou fazer o mais próximo possível.
Exatamente, exatamente. Nós temos que ter consciência que a gente está tendo uma sequência de jogos que não conseguimos a vitória, que nos daria uma tranquilidade, uma confiança maior. E estamos na zona, então a gente, como eu falei para vocês do jogo passado, né, que seria um divisor de águas, e a partir de agora a gente entrou na zona de rebaixamento e a gente requer muita atenção da nossa parte. Mas é que nem eu falei, a gente não pode começar a fazer loucura. A gente tem que ter equilíbrio, né, a responsabilidade, como eu falei antes aqui, e bastante equilíbrio para a gente tomar as decisões de uma forma correta, fazer a análise correta da equipe para que a gente não comece a desestruturar e dizer que está tudo errado, né? Então, assim, não adianta eu chegar para o meu grupo hoje, que nem eu falei, a gente competiu, a gente criou mais oportunidade, tivemos a oportunidade de vencer, não vencemos, daqui a pouco mudar tudo, está tudo errado. Então a gente tem que ter essa serenidade, esse equilíbrio, passar confiança, e é o grupo que nós temos. Então nós temos que estar junto, e dentro desse grupo aqui a gente, né, fazer as escolhas, analisar desgaste, analisar uma série de fatores, e aquilo que eu já havia falando, eu vou ter que ir botando alguns jogadores durante a competição, não dá para treinar muitas vezes, que é o caso agora desse jogo de sábado, a gente viaja na sexta-feira, então a gente ir colocando e passando essa confiança, e fazendo os ajustes que precisa, e dar continuidade de trabalho. Então, estamos na zona de rebaixamento, temos 6 rodadas para a gente sair dessa condição. Eu não costumo falar que, poxa, a gente ainda tem chance, eu acho que não, acho que agora temos que ter pé no chão, mas sempre com equilíbrio, serenidade, trabalhando para a gente buscar essa primeira vitória, que eu acho que é o foco principal, que a gente não, para sair dessa situação, a gente precisa de uma vitória. Então, o trabalho continua, vamos em busca dessa vitória para tirar esse peso de cima do grupo aí e a gente, né, terminar o campeonato da melhor maneira possível. O que vai acontecer, não sei. Mas pode ter certeza que empenho, dedicação diária aqui a cada jogo para que a gente saia da situação, isso vai existir. Vocês se lembram, você que acompanha aqui o Resenhando diariamente, vocês se lembram que na 5ª rodada eu falei que o Grêmio Prudente não ia se classificar, né? Eu fiz uma matemática aqui e falei que era impossível o time com o desempenho que tinha classificar e que lutaria na parte de baixo da tabela. E infelizmente eu tô certo. Infelizmente eu tô certo. Vamos ouvir agora a Gedeilson, que falou, tem torcedor que tá bravo com o Gedeilson, que vieram até falar comigo nas redes sociais por aí, hein? Deixa eu colocar aqui para vocês também tirarem as suas conclusões. Cara, foi notório, né, o comportamento diferente, mas não tem sido suficiente, cara. Nós temos feito, cara, de verdade assim, ó, o possível para as coisas acontecerem. O resultado não está vindo, seja a gente jogando melhor, seja a gente jogando pior que os caras ou igualando. Temos oportunidade que talvez a gente possa ter um capricho maior no último terço e acaba não acontecendo. E quando eu falo no último terço, eu me incluo, assim como todo o último terço se inclui nessa questão. Momento e algo que está nos incomodando demais, muito, né? O clima entre nós tem se blindado, porque é o que a gente precisa fazer. Não adianta a gente afrouxar a guarda. É um time que a gente se acredita muito, talvez fica num discurso aqui para torcedor que não acredita pelo momento, mas eu, em nome do grupo, posso falar aqui que é um grupo que se cobra muito, acredita muito, mas o resultado não está vindo. O que eu vou falar para vocês aqui? Vocês estão assistindo, a torcida está assistindo, tem a parcela e o direito deles de fazer o que eles quiserem. Eu falei numa oportunidade, é uma torcida que durante o jogo tem apoiado e no final que o resultado não vem, vai fazer o que toda a torcida faz. Como você citou que agora está aí no portão, cara, não resolve. O time não vai correr mais porque está batendo no portão. O time não vai fazer gol porque está batendo no portão ou quer tocar num carro de alguém. Não vai. Eu acho a visão da torcida quando faz isso no intuito de achar que a gente vai responder, cara, não é isso que gera a resposta nossa. É nós lá dentro. Vai cobrar a gente no portão, se a gente pisar lá dentro e não ter o capricho que falta, que a gente cria para fazer, vai continuar a mesma coisa. Então não tem nem muita coisa para falar para vocês aqui. O que eu tenho para falar é o que vocês estão vendo. Nós estamos se entregando, nós estamos se doando. A entrega hoje, eu não preciso falar que todo mundo assistiu, mas a bola não está entrando. E as coisas só acontecem, parece, pro Grêmio.
Aí tem lance duvidoso, não tô aqui, não vou colocar culpa em arbitragem nenhuma, não estou falando de arbitragem. Repito, o grupo do Grêmio Prudente, nós jogadores tem que assumir e matar o jogo. Mas, cara, é sempre contra a gente. Aí você me pega o lance do Giovani dentro da área, que o cara gira inteiro para chutar, o cara derruba o cara, não é nada. E se a gente assoprar o cara, meu irmão, se bobear, é pênalti pros caras. Então, assim, eu não tenho muita coisa para falar para vocês. O que eu tenho para falar é, vamos continuar trabalhando, vamos continuar acreditando, mesmo que fique no discurso para torcida, para torcedor de fora, que aí não é eles que pisam. Mas aqui dentro, pode ter certeza, irmão, vamos trabalhar como estamos trabalhando, todo dia, trabalhando, vocês acompanham lá, pô, trabalhando firme, forte. Só que hoje, mais uma vez, as coisas não aconteceram para a bola entrar. Ó, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, eu acho que a torcida está no direito de cobrar. Eu sempre fui um cara assim, ó, cobrar na arquibancada é o lugar certo para o torcedor. E em CT essas coisas eu nunca gostei, mas eu ontem passei na frente do Prudentão na hora que ele estava indo embora e vi a torcida se organizando ali na saída do ônibus. Se for também um protesto pacífico, assim como quando está no bom momento eles estão ali para apoiar, né? Eles também têm o direito de estar ali para cobrar, mas de forma pacífica, né? Sem agredir ninguém, sem danificar ônibus, sem danificar carro de jogador, né? Eu acho que essa é a questão. Essa história também de torcedor querer falar com o jogador, com o presidente, essas coisas, eu nunca fui muito adepto. Eu acho que cada um tem que saber sua responsabilidade. Ponto. Agora, o Gedeilson querer falar da arbitragem, para mim aí já é brincadeira, né? É brincadeira de mau gosto, porque a arbitragem, ela é para os dois lados, cara. A arbitragem, ela é ruim por si só. Não adianta falar que é só contra o Grêmio, só a favor do adversário, só a favor do Grêmio. Não adianta. Os caras são ruins e ponto. Agora, o que está sendo ruim mesmo é o futebol do Grêmio Prudente. Essa é uma questão que tem que ser abordada e até concordo com ele que no primeiro tempo jogou bom futebol o Grêmio Prudente. Só que no frigir dos ovos, a história foi a mesma. Uma não vitória e uma zona de rebaixamento. Vai ter que aguentar a cobrança. Sabe a sensação que eu tive? Ontem eu estava conversando com os meninos lá na cabine de transmissão da 101. Eu estava falando para eles, a sensação que eu tenho, cara, é que os caras estão achando que estão num resort. Estão no resort, tá tudo certo. Tem estrutura para treinar, um centro de treinamento com um campo maravilhoso, o Prudentão reformado no gramado também com um campo maravilhoso, salários em dias. Ontem eu até brinquei, pô, atrasa uns 15 dias de salário aí, fala que vai pagar só quando vencer um jogo. Que aí os caras vão vencer, não é possível, né? É claro que eu falei isso de forma metafórica, vamos colocar assim. Eu até falei uma outra questão, pô, manda uns 2, 3 embora, dá um chacoalhão no grupo. Vai ter que ter um bode expiatório, alguma coisa tem que acontecer, um fato novo tem que acontecer. E tem que partir da diretoria para os atletas. Eu, como repito aqui, para mim, a cobrança do torcedor é até a página 9. Não é o torcedor que tem que decidir a vida do clube. O torcedor tem o direito de cobrar, porque paga ingresso. E principalmente cobrar na arquibancada. Protestar, chamar time sem vergonha como aconteceu, time pipoqueiro, falar o que quiser na arquibancada. Agora cobrar tem até um certo limite também ali na porta do estádio, que acredito que não deva ter sido ultrapassado, porque a gente conhece aí o pessoal da Fúria Prudentina e sabe que não conheço todos os integrantes, mas as pessoas que eu conheço sei que jamais fariam alguma coisa para poder danificar o carro de alguém, para poder agredir alguém, né? Então eu tenho essa linha de pensamento. Agora, aqui não é resort, pô. Você vem aqui, treina bem, dorme bem, come bem, ganha dinheiro bem, um dia, e as coisas não acontecem. Alguma coisa tem que mudar. E não dá para jogar culpa em arbitragem, amigão. Desculpa, Gedeus. Desculpa, cara. Gedeus que não estava nem sendo aproveitado praticamente em outros jogos. Ontem entrou em campo como capitão. Cadê a parte que ele foi... Ele estava reclamando da arbitragem lá, que acho que foi o Giovani que girou dentro da grande área lá, e ele falou que
que seria pênalti, que deveria ter sido marcado pela minha interpretação que ele falou. Mas cadê o capitão, Gideus? Cadê você que na hora que o camisa 5 dos caras, no início do segundo tempo, já tem amarelo, comete uma falta e não vai para cima do árbitro para pedir expulsão? Criticar a arbitragem é fácil. Terceirizar a responsabilidade é fácil. Mas você deveria ter ido lá para cima do árbitro e pedir o cartão amarelo. Ninguém foi. Se tem o segundo amarelo, o cara é expulso, vocês têm o segundo tempo para jogar com um homem a mais. E aí? Faltou atitude. Esse tipo de atitude que se cobra. Vamos seguir ouvindo ele aqui. O que faz, Gideilson, você ainda acreditar, ter ânimo durante o jogo, durante as partidas, durante os treinos, para continuar lutando contra um possível rebaixamento, que o Grêmio infelizmente entrou agora com a vitória do Taubaté? Vocês já tentaram de tudo, o técnico já mudou esquema, já mudou de técnico, já mudou de jogadores, já fez de tudo, já se passou mais da metade do campeonato e ainda não conseguiu essa vitória. O que faz acreditar? O que faz vocês ainda lutarem? Primeiro, trabalho. Faz a gente acreditar bastante, que a gente vem fazendo no dia a dia. Segundo, qualidade do grupo. Para mim, assim, sem desrespeitar ninguém, mas o que a gente tem, nós temos um grupo que terminou o ano com 15 jogos e nenhuma derrota e temos acréscimo de jogadores com qualidade que eu não preciso falar, pô. Então nós temos aqui dentro. Tá aqui a base que ganhou, que não perdeu 15 jogos, tá aqui. Mas e daí? Meu Deus, me explica melhor isso aí. Ele vai continuar falando. A base está aí, mas e aí? Tem um grupo bom, chegaram bons jogadores, mas e aí? São 9 jogos do campeonato que não tem uma vitória. São 7 empates e 2 derrotas. Os caras que foram contratados, meu irmão, tá aqui. Olha a qualidade. Juntar com isso. Então isso me faz acreditar. Primeiro, trabalho. Segundo, o grupo, o elenco, da capacidade que tem, né? E, cara, não tem mais nada melhor do que, assim, a gente mostrar lá dentro. Não adianta eu falar do trabalho, porque vocês assistem, mas o torcedor não assiste, a gente treinando. Então eles não vão saber do que eu estou falando. Vocês sabem. E o torcedor só vai saber quando a gente pisar ali dentro. Um ponto interessante a ser dito aqui, essa fala dele é interessante. Eu sou um cara que procuro ser justo. Eu acompanho os treinos, igual ele falou ali. Realmente, não dá para dizer que os caras não trabalham. Isso não dá para se dizer. Os caras estão lá, os caras treinam, não se vê problema no grupo, pelo menos, obviamente, que na frente da imprensa também não teria, até porque a imprensa hoje tem um curto período de treino para acompanhar. Então tem todos esses detalhes. Mas a coisa não está andando. Agora, tem que ter algo diferente? Tem. Tem que ter. Então, assim... Esse algo diferente que eu venho falando já há algum tempo é tesão. Falta tesão para os caras dentro de 4 linhas. Não jogamos a toalha, não tem nem esse assunto ali dentro. Primeira responsabilidade nossa, entregar o Grêmio onde a gente pegou. Fato. Também temos que ter o pé no chão. Pegou na 9ª colocação. A gente tem que se referir ao Campeonato Paulista do ano passado. O Grêmio Prudente, seu primeiro ano, foi 9º colocado. Hoje, no segundo ano, está dentro da zona de rebaixamento. Então tem que entregar no mínimo na 9ª colocação, pelo que eu entendi. É isso? E saber onde a gente está hoje. Então a gente entregar o Grêmio onde a gente pegou. E se Deus permitir abençoar, irmão, como eu acredito, podem me chamar de doido, mas eu acredito, a gente pode entrar. Não é que precisa entrar em primeiro, em quarto, em terceiro, não. A gente quer entrar, seja em oitavo, seja o que for. A gente quer entrar. E olha o que a gente vai fazer, velho. Até o último jogo, Vinícius, até o último jogo, nós vamos fazer para entregar o Grêmio. O primeiro objetivo agora é entregar o Grêmio, consolidar aonde a gente pegou e depois, não, dá sim. Então vamos embora. Se tiver que entrar no último jogo, Vinícius, não tem problema nenhum. A nossa mente é entrar, a gente sabe que precisa entrar. Não, todo mundo sabe que precisa entrar, Gideus. E eu acredito assim, eu gosto do Gideus, cara, eu gosto das entrevistas dele, viu, que fique claro, porque é um cara transparente. Hoje em dia no futebol não tem cara tão transparente assim, o Gideus é um cara transparente.
Acho até que ele teve uma temporada boa ano passado, esse ano não teve muitas oportunidades, né? E para mim o Felipe Albuquerque está melhor que ele nesse início de temporada. Só que, como que fala em entrar, que aí a gente interpreta que é entrar no G8, se ainda não conseguiu sair? Porque nesse momento não saiu da zona de rebaixamento. Entrou na zona de rebaixamento. Se eles querem entrar, que é no G8, eles não deveriam ter entrado na zona de rebaixamento. Eles têm que sair de lá para depois pensar em entrar. E esse é o X da questão. Então, o nosso pensamento é esse. Dentro do nosso dia a dia, do nosso vestiário, é esse. É a responsabilidade que a gente tem, que a gente sabe que a gente tem, para não ficar passando vergonha. É uma coisa que está incomodando a gente muito e a gente sabe disso, jogador, a gente sabe disso. Cara, a gente depende de pisar lá dentro. Não tem como um torcedor com consciência achar que nós vamos pisar dentro de campo e fazer o corpo mole, cara. É a nossa profissão, a gente depende disso. Eu não posso pisar mole lá, porque se eu pisar mole lá, acabou o meu segundo semestre. Então, acho que às vezes é muita ignorância da pessoa achar que a gente vai pisar lá mole. Isso não vai ter aqui, não tem, velho. Só que a gente está numa fase, meu irmão, que não está entrando, a bola não está como entrava na Copa Paulista, a gente sabia, a gente precisava só saber de quanto seria o jogo. Aí eu vou ter que discordar do Gedeilson. Pela campanha tem como pensar assim, viu? Pela campanha tem como pensar assim, principalmente no jogo contra o São Bento. O jogo contra o São Bento, minha Nossa Senhora, parecia que os atletas tinham comido uma feijoada 10 minutos antes da bola rolar. Então não adianta usar esse discurso de dizer que o cara em sã consciência não poderia pensar, porque até nós da imprensa pensamos, viu, Gedeilson? Então eu vou sair em defesa aqui do torcedor, porque às vezes as coisas podem parecer e não ser, como eu quero acreditar que realmente seja. Que está aparecendo um corpo mole em alguns momentos, mas que isso não é verdade. Agora, querer cobrar do torcedor, da imprensa, não foi o caso da imprensa, mas querer cobrar do torcedor que o cara não pense que não esteja rolando um corpo mole, com 7 empates e 2 derrotas em 9 jogos dentro da zona de rebaixamento, aí é pedir demais, né? Aí é pedir demais. Com toda certeza. E agora a gente tá se doando, a gente tá lutando, tá ganhando, tá criando, tá indo, mas a bola não tá entrando. Como é que se explica no futebol? Agora, se a gente estivesse se acovardando dentro de campo, não se entregando, fazendo corpo mole, cara, nem aqui eu tava. Nem aqui eu tava. Eu não falo nem no clube, nem aqui dando coletivo. Eu não estaria. Agora, acho que as pessoas de fora achar que estão fazendo corpo mole, para mim, minha parte assim, de torcedor é muita ignorância do ser humano, porque a gente necessita e depende da exposição de pisar lá dentro. Então, eu vou tentar interpretar essa frase do Gedeilson. É assim, gente. Os caras dependem de pisar lá dentro, como ele costumou dizer nessa entrevista, justamente porque eles têm que se manter empregados no segundo semestre, né? E se você faz uma campanha de rebaixamento, ok, você vai cair, mas vai ser muito difícil de você se recolocar no mercado em um time, diríamos assim, do nível do Grêmio Prudente, que paga em dia, que tem estrutura e etc. Nesse ponto eu concordo com o Gedeilson, mas ele querer dizer que o torcedor não pode ter esse pensamento, cara, mostra dentro de campo. Sabe um cara que não faz corpo mole? É o Derek. Cara, ele dá carrinho de cabeça se tiver que dar. Esse é um cara que não faz corpo mole. Você fala assim, você consegue apontar alguém que faça corpo mole? Eu não quero ser injusto. Mas nós podemos aqui afirmar que, por exemplo, o jogo contra o São Bento, o que aconteceu então? Se aquilo não é corpo mole, o que aconteceu? Não rendeu. Estava cansado, tinha alguma coisa acontecendo. Alguma coisa aconteceu naquele jogo. É isso, eu sei que o Gedeilson está aí para defender os companheiros, eu sei que é um momento delicado, mas eu acho que, principalmente nesse momento, por essa crise que o Grêmio está passando, tem coisa que é melhor não falar. Tem torcedor que já invadiu minhas redes sociais para querer cobrar o Gedeilson.
Falou, pô, esse cara aí tá de brincadeira, tem que ser mandado embora. Não acho isso, que ele tem que ser mandado embora. Acho que é melhor medir as palavras em determinados momentos, principalmente na crise. Não posso entrar lá dentro, o cara achando que eu vou fazer corpo mole, que é melhor parar de jogar bola. Não jogo mais. A partir do momento que acontecer isso, nem eu e nem qualquer um aqui não vai jogar mais bola. Então, a minha linha de raciocínio é essa, Vinícius. Estamos fazendo de tudo, vamos fazer de tudo, vamos continuar fazendo de tudo, meu irmão, e vai acreditar quem quiser acreditar com a gente. Agora aqui dentro não. Jamais, margem zero de não desacreditar. Zero, margem zero. Aqui não vai existir isso até o último minuto. Não vai existir. Que não aconteça, Vinícius. Mas vamos terminar como homem, com dignidade. E não passando vergonha. Pode ter certeza disso. Pode escrever aí. Não estou te garantindo, não sei se a gente vai classificar. Mas terminar a competição se acovardando, pode ter certeza que isso aqui não vai acontecer. Talvez por isso ele foi o capitão no último jogo. Pelo menos mostra uma liderança, uma personalidade. Mas não tem como acreditar. No futebol a gente acredita através de resultados, não é verdade? Claro que os atletas, eles não podem desacreditar. Eles têm que continuar acreditando, comissão técnica e tudo mais. Mas, cara, a situação é caótica, a situação é complicada. Tem um jogo contra o Santo André fora de casa. Só para você que está aí do outro lado entender como vai ser a vida do Grêmio Prudente. Na 10ª rodada do Santo André, sábado, 3 da tarde. Fora de casa, contra um adversário que é o 11º, tem 10 pontos, tudo bem, dá para vencer e de repente igualar ali o número de pontos, mas será que vai acontecer? Eu acho difícil vencer lá. Depois, na outra quarta, dia 18, no Prudentão, tem Grêmio Prudente e Inter de Limeira. Dá para vencer, né? Mas não sei não. Aí visita o Linense no domingo, dia 22. Depois tem o duelo contra o Água Santa, que perde. Duelo contra a Ferroviária em casa, que para mim perde também. E o duelo contra o Taubaté na última rodada. Esse duelo aqui vai ser de arrepiar, viu? Ó, vamos lá. O Grêmio Prudente então tem ainda 6 jogos. Dentro de casa só vai ter o confronto contra a Inter de Limeira e a Ferroviária. De 6 jogos, 4 são fora. E aí? E o principal, gente, eu tava falando no programa de ontem aqui, vamos secar o Taubaté, porque eu não tô mais acreditando no Grêmio Prudente. O Taubaté foi lá e venceu. Venceu e, infelizmente, saiu da zona de rebaixamento e o Grêmio entrou. Mesmo número de pontos, né? Beleza, tem uma vitória, o Grêmio não tem nenhuma, isso é um critério de desempate importante lá na frente, número de vitórias. A situação tá triste, tá complicada. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias, a gente vai trazendo no detalhe, nem parei que o programa está dando quase 1 hora. E vamos ver o que vai rolar. A gente te conta aí durante os próximos dias esses capítulos ruins da história do Grêmio Prudente. Eu dizia lá atrás, né, quando subiu da Bzinha para a Série A3, que o Calvário acabou. Espero que o Calvário não seja retomado. Essa é a minha torcida. Gente, a todos um forte abraço, muito obrigado pelo carinho. Amanhã tem mais Resenhando com o Cid Júnior, eu conto com a sua audiência. Valeu, tchau!